que eles possam nos envolver e nos auxiliar a assimilarmos melhor todos os ensinamentos que nos serão dados. Pedimos e abençoe a todos nós e abençoe aqueles que não puderem estar aqui juntos de nós. Fique conosco, Mestre, em nosso coração. Que assim seja. Alguém tem um livro aí? Falta um pedaço ainda. Tem problema. É fininho. São só 14 capítulos. Tem a apresentação do facilitador. Do caso disso. Você lembra? Nossa Senhora. Bom, a gente dá as boas-vindas ao nosso grupo, aos companheiros que vieram aqui. Agradecemos, né, pelo o convite que foi dado a vocês, que vocês receberam. E então, hoje vamos aqui na abertura do início de mais um livro da Joana, da série psicológica. E quem está aqui para abrir para nós o livro, o Armando Falcone, e ele fez o primeiro, fez o segundo, está agora no terceiro, e nós temos certeza que nos próximos ele estará conosco, nos orientando a respeito do início do ciclo. Em carne e osso, mais osso do que carne. Sim. Que Deus dê saúde para ele estar conosco. Muito bem. Bom, pode começar a hora que você achar que der. Muito bem, prezadas irmãs, prezados irmãos, eu tenho que colocar uma moldura para aqui. Você que está acompanhando aqui no Instagram da FEAC, já tem algumas pessoas acompanhando, aqui nós estamos gravando, depois vai para o youtube.com/Falcone Espiritismo. Eu estou na FEAC, hoje é dia 3 de julho de 2026, e num grupo de sexta-feira que vai começar a estudar o terceiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles, da Psicologia da Quarta Força ou Psicologia Transpessoal. Devolvendo o livro, que senão leva para casa. Muito bem. Qual que seria o título que você daria a esse livro? Na prece de abertura já foi dado uma cola. Qual que é o mote do livro? Sofrimento. Sofrimento. Mas ele vai falar do sofrimento? Vocês vão ficar aí 30 capítulos, 30 semanas estudando sofrimento, 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 sofrimento. No final, nem os guias vão estar aqui. Então, preste atenção. O livro Plenitude vai fazer uma viagem do sofrimento à paz interior. Tem um livro na Índia, muito famoso, que chama-se Upanishad. E nele, Krishna, Vishnu, esse livro deu origem mais tarde ao Bhagavad Gita. Krishna está sendo orientado por Arjuna, Krishna está orientando Arjuna sobre as batalhas. Arjuna é um guerreiro. E num determinado momento, quando ele toma consciência, ele fala: Senhor, tu és o arco e eu sou a flecha. Tu és o arqueiro e eu sou a flecha. Lança-me na direção do infinito, que eu possa fazer a viagem do sofrimento para a saúde, do sofrimento para a paz interior, da treva para a luz, do erro para o acerto, da maldição para a bênção. E ele vai fazendo uma série de analogias tipo essa. Então, a série psicológica de Joana de Ângeles já tem esse mote, já tem essa viagem. Ela vai falar ao longo dos livros que todos nós temos o nosso lado sombra, com base na sombra de Platão, a teoria da caverna. Mas ela diz que nada impede que nós transformemos a nossa sombra numa sombra dourada. Nós podemos dourar a nossa sombra. Nós podemos começar a colocar luz nela. Então, nós temos que pensar. Começar um novo livro de Joana de Ângeles ou de qualquer outro livro espírita
é um momento de colocar o pescoço na guilhotina. É um momento de colocar o pescoço na forca. Por quê? Palavras de Jesus. Muito será pedido a quem muito foi dado. Dr. Jacó psicografa pelas minhas mãos há 46 anos. Eu conheci ele no Ivon Costa, participando de um grupo de estudos chamado Suda Estelaro. Eu, quando vinha para Juiz de Fora, ficava na residência do seu Nelson Zagueto, muito amigo do filho dele, e o Reinaldo Zagueto, a irmã dele, a Ana, a mãe dele, a dona Carmelita, me receberam como filhos em Juiz de Fora. E o Reinaldo me levou para uma reunião de sábado no Ivon Costa. E eu estava lá na segunda reunião, se não me engano, e entrou na sala um espírito trajado de médico, com aquele médico da moda antiga, aquele do jaleco lá embaixo, jalecão lá embaixo, na altura do joelho. Ele chegou, cumprimentou os espíritos que estavam no ambiente e virou para mim e falou assim: tenho responsabilidade de trabalhar com a sua mediunidade. Falei: quem é o senhor? Eu vou usar um pseudônimo. Eu sou de família judia, por isso eu vou usar um pseudônimo, Jacó. Me chama de Jacó. E eu fui discípulo de Dr. Dias da Cruz. Dr. Dias da Cruz foi meu preceptor na medicina. E ele me levou, me conduziu também para a homeopatia. Me tornei homeopata. E ele me apresentou o Dr. Bezerra de Menezes. Eu assisti 2, 3 palestras do Dr. Bezerra de Menezes. E contou uma história que em outro momento eu conto. Mas o Dr. Jacó, quando psicografa pelas minhas mãos na segunda-feira, é muito comum ele usar uma frase para as pessoas: busca viver na prática os valores que já dominas na teoria. Não adianta A, B, C. Nós temos aqui na sala 3 pessoas que são a maior autoridade em Joana de Ângeles. Conhece a obra de Joana de Ângeles de frente para trás. E o que isso está transformando a sua vida? Nós temos que pensar nisso. Então, mais do que estudar um livro, estudar a plenitude, estudar Joana de Ângeles, é estudar a nós mesmos. Quando eu pego o livro de Joana e leio, eu estou estudando Armando Falcone Filho. Porque toda vez que Joana escreve, ela não está descrevendo o mundo. Ela não está falando dos Himalaias, das cavernas profundas do oceano, não. Ela está falando da alma humana. Está falando de você, de mim, de cada um de nós. Então eu pergunto: quem aqui acredita que deseja ser feliz? Você deseja ser feliz? Você trabalha para ser feliz? Você fala em felicidade, mas o que você faz para que isso aconteça? E eu pergunto: o livro fala de felicidade? Não. Qual que é o mote? Sofrimento. Mas a viagem, como o arqueiro que lança a flecha, e nós somos a flecha, a viagem do sofrimento para a paz interior, para a luz. Vós sois deuses, diz Jesus. Deixai brilhar a vossa luz. Nós somos lucigênitos. Falcone, traduz isso para o português. Lucigênitos, gênitos, o que é? Filhos, gênese. Nascimento. Nós somos filhos da luz. Jesus fala do reino de Deus em vários momentos. Porque o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus se assemelha a isso, se assemelha a aquilo. Aí os discípulos perguntam a ele: mestre, onde está o reino de Deus? Ele diz: em verdade, eu vos digo que o reino de Deus está dentro de vós. Por isso, quando eu estou usando o reino de Deus dentro de mim, eu estou agraciado. Eu disse isso na reunião de ontem, você lembra? Quando eu estou com comportamentos diferentes da lei de Deus, eu estou desgraciado. Traduzido para o português, eu estou desgraçado. Fulano é um desgraçado.
Parece que eu estou xingando a pessoa. Não. Fulano está empregado, está dentro da empresa. Fulano está desempregado, está fora da empresa. Fulano está na graça, está no reino de Deus. Não tem que ser santo não, gente. Espiritismo, sábado que vem eu vou abrir a 75ª Semana Espírita de Astolfo Dutra. O tema esse ano é saúde. Eu vou falar sobre sanidade e santidade. A doutrina espírita não quer que o Falcone vire santo nessa encarnação. Eu posso dedicar 25 horas de cada dia, se isso fosse possível, para trabalhar no bem. Não vou conseguir chegar nem perto da frequência de um Francisco de Assis. Francisco de Assis é João, o evangelista, o discípulo mais novo. A Cecília pode dedicar 8 dias na semana trabalhando para Jesus. Não vai desencarnar na frequência de uma Clara de Assis. Clara de Assis é Joana de Cusa. É canonizada 4 vezes na Igreja Católica. A 5ª canonização está completando. Leia o livro Soror Joana Angélica. Fininho, feito por uma trabalhadora, compilado por uma trabalhadora da Mansão do Caminho. Muito interessante. Assista um vídeo, está disponível no YouTube. As Vidas de Joana de Ângeles. Muito interessante. Então nós temos que pensar nisso. O livro começa falando justamente do contrário. Eu quero ser feliz. Eu vim para o Espiritismo que eu quero ser feliz. E o que você traz dentro de você, Falcone? O sofrimento. Primeiro, o sofrimento da ignorância. Eu não sei nem quem eu sou. A doutrina espírita é a doutrina que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, bem como da sua influência entre nós. Trata da natureza, o que eu sou, da origem, de onde eu vim, do destino, para onde eu vou, e da influência de, estando lá, influenciar aqui, e estando aqui, influenciar lá. Aprendemos no catolicismo que o céu se perde nas nuvens, o inferno nas entranhas dos vulcões com a lava incandescente. Céu e inferno está aqui dentro. Céu e inferno está aqui dentro. Eu te amo, céu. Desgraçado, eu te odeio. Inferno. Inferno. Tem um Koran japonês que é muito interessante. Conta que um sábio vivia numa montanha em meditação e era respeitado por toda a região. Era um homem santo, no sentido da nossa tradição. E um dia, um guerreiro samurai muito poderoso, já havia derrotado muitos inimigos, lutado várias guerras, passando por aquela cidade, soube e quis consultar o santo, o monge que vivia em estado de graça. Subiu a montanha e quando aproximou-se da caverna, o monge estava meditando. Ele ficou em pé esperando e andou para lá, andou para cá, até que o monge, em determinado momento, abriu os olhos e disse para eles: seja bem-vindo. Ele virou para o monge e falou assim: eu trago uma pergunta engasgada na cabeça, na garganta. O que é? Eu quero saber o caminho do céu, o caminho do inferno. E o monge olhou para ele de cima a embaixo, levantou-se e disse: você acha que eu, um homem que dedico a vida a Buda, ao equilíbrio, vou gastar o meu tempo e dedicar para um guerreiro feio, nojento, sanguinário igual você? O samurai se enfureceu, levou a mão na espada e começou a puxar a espada e disse: isso é o caminho do inferno. O samurai assustou e embainhou a espada devagarzinho. Disse: esse é o caminho do céu. Então tem hora que dá vontade de esfregar umas coisas na cara do Ricardo, falar com o Ricardo isso. Ó, aí eu desembainhando a espada da língua. Como é que faz? Temos que ter muito cuidado. O livro começa falando justamente do contrário, do sofrimento. Ele não vem falar de felicidade.
Joana quebra um paradigma neste livro. Ela poderia falar começando falando da felicidade. A felicidade é isso, a felicidade é aquilo, a felicidade é aquilo outro. Não. Ela começa falando da dor. Nós não podemos compreender a luz sem entender a escuridão. Pega um cego de nascença. Os olhos dele nunca viram o mundo como nós vemos. É fácil explicar a luz para ele? É um desafio. Ele está na sombra, está sentindo um pouquinho de frio. Põe ele no sol. Fala, agora você está no sol, na luz do sol. E a luz do sol é uma luz quente. Ele vai sentir calor, mas ele não vai. Porque se você fechar os olhos aqui, através da pele da pálpebra, atravessa uma carga de luminosidade. O cego é como se tivesse com uma venda de um pano muito grosso, não penetra nada. Agora tente explicar para o cego o que é um arco-íris. É praticamente impossível. Então nós não podemos entender a luz sem antes sairmos da escuridão. Não podemos entender a liberdade lá fora da caverna enquanto estamos dentro da caverna. Eu sou músico. Não se afina um instrumento enquanto está tocando. Tem que parar de tocar para afinar a corda do violino, a clarineta. Tem que mexer ali, abrir a boquilha um pouquinho. Tem que dar uma pausa para poder afinar o instrumento. Nós só passamos a valorizar a saúde quando conhecemos a doença. Quantas vezes você já agachou e levantou? Se fôssemos católicos, quantas vezes você já ajoelhou ou nós ajoelhamos quando éramos católicos? Nunca sentiu dor, de repente você vai ajoelhar para levantar, tem quase que chamar um guindaste monk, porque as articulações... Olha, a irmã artrose veio me visitar, te visitar, a irmã artrite, a gota, o dedão do pé está inchado, o reumatismo, porque tem o reumatismo e tem o reumatismo. Nós não buscamos Deus profundamente enquanto tudo parece fácil. É quando a dor bate a nossa porta que a gente busca o caminho da autoiluminação. Joana começa exatamente neste ponto, onde a humanidade se encontra. Nunca houve tanto conforto como nos dias de hoje. Quando moleque em Astolfo Dutra, a maioria das casas tinha um porquinho engordando no quintal. Aproveitar o resto da lavagem. E se eu não tinha o porquinho, a lavagem que sobrava, dava para a vizinha que tinha o porquinho, que quando matava o porquinho, dava um pouco de carne, de gordura. Era tudo assim. Hoje, antes de vir para cá, eu e a Alice comemos capelete. Capelete italiano é chapeuzinho. É aquele macarrãozinho dobrado, tipo um chapeuzinho. A minha avó fazia capelete, ravioli, futine, todas essas massas, e quando fazia, distribuía para as nonas todas. Tinha 6, 8 amigas dela. Olha só, tinha que fazer para a família e dava um pouco para cada uma das nonas. Só que as nonas todas, quando faziam, as italianas todas, quando faziam, também dava para ela. Aquele era um modo de confraternização. Como é que nós ficamos? Nós vamos ver que nós estamos num momento de treva, envolvendo de maneira assustadora um percentual muito grande da humanidade. Depois que a geladeira chegou, para mim, o eletrodoméstico mais importante é a geladeira. É a geladeira. Porque nos permite ir à feira e comprar material para a semana inteira. Antigamente tinha que ir no quintal pegar a folha de couve, né? O leite passava na carroça com o leiteiro. Olha o leite! Li de leite. Li de leite. Mineiro emenda tudo e volta tudo. Então, Joana, ela cita que logo no prefácio, um dos pontos mais fortes, ela vai falar de quê? Do suicídio. Não sei se vocês leram o prefácio da obra. Tem muitas pessoas que não leem o prefácio, já pulam o prefácio. E nós estamos vendo que o número de suicídios está aumentando mais do que nunca. Na segunda parte do livro A Gênesis, tem uma mensagem lá
recebida por 2 médiuns, que a gente não sabe se é homem ou se é mulher, porque é comum de 2, a palavra comum de 2 gêneros, em estado sonambúlico, e diz que uma das sinais mais fortes de que a transição planetária estava em efervescência seria o aumento do suicídio, principalmente entre adolescentes, entre jovens e crianças. E nós estamos vendo isso acontecendo. Ela vai citar o caso da eutanásia. Há países em que a eutanásia é feita pela medicina. É autorizada a eutanásia acompanhada. A pessoa assina um termo que, se ela entrar no estado que não tem recuperação, que para a medicina não tem retorno, pode ser aplicado lá recursos medicamentosos que intoxicam o organismo, pesquisa lá que você acha. Ela vem falar do aborto. E o aborto também está sendo legalizado. Só não foi legalizado no Brasil porque a bancada evangélica fincou o pé e não deixou. A bancada católica fincou o pé e não deixou. Porque o interesse dos políticos do lado escuro da força, o que é? É fazer uma série de coisas que são contra a família, a sociedade, o equilíbrio. Não estou falando de política, porque não é só no Brasil, é no planeta todo. Há um movimento de legalização da eutanásia, do aborto. A violência. Em cada 4 brasileiros, um vive sob o comando de facções. Um vive sob o comando de facções. Eu tenho primos que moram no Rio de Janeiro, em áreas onde tem que comprar gás do fulano, tem que comprar pão na padaria X. No Rio de Janeiro tem mais de 1.800 barricadas. Concreto, barricada de concreto, que não tem como os carros penetrarem. Eu estou falando alguma situação diferente? Não. Olha a confusão que deu a Europa abrir as portas para a mão de obra do mundo oriental entrar. Estão passando um aperto muito grande. Muito grande. Por quê? Porque eles vão e levam a sua cultura, não se adaptam à cultura do país. Hoje em Paris, se uma francesa estiver sentada e entrar uma pessoa de determinada religião estrangeira, ela tem que levantar para ele sentar. Porque, segundo a tradição do país dele, uma mulher levanta para um homem sentar. E vai por aí afora. Então, a violência de várias formas, de várias maneiras, a violência contra a educação no Brasil é assustador. E em muitos outros países, a violência contra a saúde, contra a... Como é que fala de esgoto? Insalubridade, tudo mais. Então, nós vamos ver a pena de morte legalizada, e nós estamos vendo que a pena de morte não gera os resultados que seriam esperados. Levar ao óbito alguém que está num processo tal que não tem recuperação educativa mais. Tem um filme muito interessante que mostra os prisioneiros no corredor da morte. Como é que chama aquele filme, gente? Com aquele artista que fez o Robinson Crusoe lá com a bola. A Espera de um Milagre. Muito interessante. Mostra uma ala de uma penitenciária onde estão homens condenados à morte. E no meio deles tem um homem, agora eu já não sei nem mais como é que eu falo. É negro, é afrodescendente, é preto, como é que fala? Que cada hora tem que ser um nome diferente. Que é médium de efeitos físicos. Alguém aqui viu esse filme? É assustador. Ele é médium de efeitos físicos. É assustador. Então nós vamos ver que... Fiz até o ratinho de ver. Hein? Fiz até o ratinho de ver. Assim... E ele é inocente. E ele é inocente. Nós vamos ver que todos nós estamos tentando eliminar o sofrimento de quem sofre. A medicina tem pulado miudinho para fazer o que pode. Mas temos por trás as Big Pharmas. Nós já sabemos hoje que tem várias enfermidades que já têm cura. Mas é mais fácil
tomar outros caminhos e não chega até a ala do tratamento recursos que já existem presos nos laboratórios. O sofrimento não desaparece fugindo da vida. Eutanásia, suicídio, nada disso vai resolver. Ela desaparece quando nós aprendemos com ela. O sofrimento só vai afastar de nós quando nós passarmos a aprender com o sofrimento. No Espiritismo, a dor nunca é castigo. Mateus sempre fala, a dor que te visita não é castigo, é degrau. E para subir um degrau você precisa de movimento, de esforço, sair da zona de conforto. Nós temos que pensar nisso. Como é que fica? Então, a dor é oportunidade educativa. Tem um médico que ou você ama ele ou você odeia ele. Em Juiz de Fora, ele é odiado pela maioria dos médicos pela franqueza com que trata certos assuntos. Eu gosto muito dele, tratei a mãe dele até desencarnar, sou amigo pessoal dele há mais de 40 anos. Ele diz, ou você arrume tempo para cuidar da sua saúde, ou você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Quem que diz isso? Hein? Doutor Laí Ribeiro. Doutor Laí Ribeiro. Ele é de uma franqueza que incomoda muita gente. E de uma cultura, ele não lê papel. Sabe? É o currículo mais imbatível da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, o que nós vamos ver? Ela vai falar então, Joana vai falar que o sofrimento é um professor na sua vida. Agora, quando você briga com o professor, o Gavi é professor de matemática, e surge uma rusga entre eu, aluno, com o professor de matemática. Eu vou transferir para matemática a raiva que eu estou do Gavi. Eu vou aprender alguma coisa na hora que o Gavi entra dentro de sala? Eu, me fecho. Então, nós temos que pensar nisso. A dor é um professor. Mateus fala que é um degrau. Para quê? Para subir, você precisa de movimento, sair da sua zona de conforto e de esforço. Aí nós vamos lá em Kardec, espírita de verdade. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para vencer o vizinho, para ser mais inteligente do que fulano, para ser mais rico do que Beltrano. Não! Para vencer as suas tendências negativas. 17, item 4. Hein? Capítulo 17, item 4. Capítulo 17, item 4. Esse talvez seja o trecho mais bonito dessa obra. Joana utiliza imagens maravilhosas. Ela fala do diamante. Vocês sabem onde é que tem minas de diamante no planeta Terra? Por que não tem mina de diamante no município de Astolfo Dutra? Por que não tem mina de diamantes no município de Juiz de Fora? Alguém sabe por quê? Onde que tem minas de diamante? Onde no passado, lá atrás, no patrásmente, como dizia o Dorico Paraguaçu, no Bem Amado, meteoros caíram dos céus e atingiram a Terra. E os meteoros são bolas de fogo numa temperatura altíssima. E ao trombar com a superfície do planeta, com o elemento mais comum, carbono. O carbono sobre a pressão do impacto e da temperatura transforma-se em diamantes. Tanto que hoje é possível fazer diamantes em laboratório. Só que quem tem o olho de ver, de enxergar, opa, esse aqui é diamante de verdade, esse aqui é diamante fabricado em laboratório. Olha a diferença como é que faz. Assim, o diamante, o carbono vira diamante fácil? Não. Você também, para se tornar um diamante, deixar brilhar a vossa luz. Você vai ter que ser submetido a temperaturas, a experiências, ao calor, a tudo isso. Vai falar do metal. Alguém tem uma joia aí? Se você está com um anel de ouro, com um brinco de ouro, com uma pulseira de ouro ou de prata, o metal para chegar a virar joia, ele tem que ir para o fogo, para o cadinho. O maçarico ali, derreter, ser moldado, prensado, cortado. A madeira dessa cadeira, o assento dessa cadeira é madeira. A porta que ele fechou, como é que faz? Quantas coisas de madeira temos aqui?
material de divisa. Isso foi árvore. Para chegar aqui, teve que passar pela machado, pela motosserra, transformações. O aço é resultado. O que faz o aço ser mais forte do que o ferro? Eu não sei se vocês conhecem uma katana ou uma katana. É a espada mais forte que tem, é a espada do samurai. A espada dos cavaleiros templários, a cimitarra dos árabes, o gládio romano, tudo isso. O Senhor dos Anéis, tá? A katana na mão de um samurai corta qualquer uma daquelas espadas. É assustador. É um bloco de ferro gusa, que vai ser colocado no fogo por um ferreiro especializado japonês. Ele tira, bate, põe no fogo de novo e vai dobrando. A cada vez que ele bate o bloco de ferro até ele esticar. Ele estica. Aí o que ele faz? Ele bate no meio, torna a dobrar e leva no fogo. E bate, e ele estica de novo. E ele vai esticando. O lenço está limpo, não assusta não. Tá? E ele vai tomando formas mais compridas. Aí o que ele faz? Ele dobra, bate, vai no fogo 80 vezes aquele bloco de ferro. Fogo, martelo, bigorna, fogo, martelo, bigorna, fogo, martelo e bigorna. Torna-se um aço assustadoramente forte. Eu queria ser forte como uma katana. Você quer passar 80 vezes pelo fogo? Quantas centenas, milhares de marretadas? Então ela conclui, nós também não vamos virar santos da noite para o dia. Cada dificuldade que você enfrenta, e eu convido a tirar a palavra difícil do dicionário. Tirar a palavra difícil do dicionário. Dia 16 de maio eu falei no centro, no Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Cerca de 3.000 pessoas acompanhando a palestra. Isso foi no domingo. Na quinta-feira seguinte, eu falei em Maripá. Tinham 8 pessoas na sala. O mesmo tema. Eu falei com o mesmo entusiasmo. Eu comecei em centros espíritas que eram menor do que essa sala que está aqui. Menor do que essa sala que está aqui. Com 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, frequentava centros espíritas pequenininhos em Astolfo Dutra. Então nós temos que pensar nisso. Joana vai demonstrar, então, um conhecimento psicológico extraordinário. E ela vai mostrar que o sofrimento não depende apenas do problema que nós estamos enfrentando. Tira a palavra difícil, troque por desafio. No dia 16 eu falei, no dia 14 eu saltei de 2.800 metros. Cecília, eu vou saltar o mês que vem. Quer saltar comigo? Provavelmente a Cecília vai dizer assim, eu tenho um medo muito grande, eu não subo nem escada para trocar a lâmpada. Ao invés de falar, eu tenho medo, diga assim, Falcone, a minha coragem para saltar hoje é pequena. Eu ainda não estou pronta. Pronto. Aí o que você fez no seu cérebro, no seu psiquismo? Você deixou aberto a acontecer. Se for uma coisa nobre, se for uma coisa pobre, eu tenho uma maconha boa lá em casa, você quer fumar? Falcone, muito obrigado pela oferta, mas esse tipo de situação eu quero evitar mesmo. Aí sim. Mas se for uma coisa que possa amanhã acontecer, como é que faz? Então tira a palavra difícil e troque por desafio. Seu cérebro gosta de trabalhar com desafio. Você, espírito, gosta. Agora falou que é difícil, fecha a porta. Não abre mais. 2 pessoas enfrentam a mesma doença. Aqui nós temos médicos. 2 pessoas enfrentam a mesma doença. 2 pacientes diagnosticados com tuberculose. O mais forte vai para o cemitério. O mais fraco sobrevive. Você fala, como é que é? O mais fraco é que tinha que ser devorado pela bacilo de Koch. Pode ser que sim, pode ser que não. A dor, diz Buda, 800 anos de Jesus, a dor é real. Uma martelada no dedo, dói no dedo do gigante Golias, como dói no dedo do Davi.
Agora, o sofrimento é opcional. Duas pessoas enfrentam a mesma enfermidade, a mesma dor, o mesmo desafio, a mesma prova. Um enfrenta de um jeito, o outro enfrenta de outro totalmente diferente. A perda, meu livro lá, Perda de Pessoas Amadas, no capítulo 2 eu explico perda, não existe perda, é devolução. É devolução. Uma cresce com a dor, com a doença, com a perda, com a morte biológica de um parente, com a traição, com a separação, precisava envelhecer nos braços de fulana. E ela pediu divórcio. Ela pensava em envelhecer nos braços de ciclano. E ele pediu divórcio. Como é que faz? E depois ele descobre que tem traição, tem não sei o que, aquela confusão toda. É agradável? Não. Mas só quebra pé quem tem pé. Só divorcia quem está casado. Solteiro não divorcia. Não divorcia. Dá para entender isso? Então, uma pessoa cresce com o sofrimento, com a dor, o outro se revolta. Por que Deus fez isso comigo? O fato é igual. A interpretação muda tudo. No meu livro Perdão Gera Saúde, eu falo ter 3 pilares. Tudo que eu alimento cresce e fortalece, minha energia flui na direção da minha atenção. Terceiro, não é o que me acontece que me perturba, vírgula, mas, toda vez que tem uma vírgula e um mas, o que é isso em língua portuguesa? Aposto que as meninas sabem, os homens não lembram mais não. Ninguém lembra não? Língua portuguesa. Eu gosto muito de você, mas... Ninguém lembra não? Oposição. Hein? Oposição. Então nós temos que pensar nisso. Começa a desmoronar tudo. É diretor, né? Então nós temos que pensar nisso. Eu esqueci que tinha uma autoridade aí dentro. Nós temos que pensar nisso. O que nós estamos fazendo? Viktor Frankl. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte assim: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Fui estimulado, veio a resposta. É nesse espaço que está a nossa liberdade. Eu não tenho liberdade nem no estímulo e nem na resposta. É no trânsito de um por outro que eu tenho livre arbítrio. Vou te matar. Depois de morto, morreu. Enquanto eu estou ameaçando, agora nesse intervalo entre eu falo que vou te matar e puxar o gatilho, é aí que você tem o argumento, o recurso ou outros elementos mais. Se ele for um dos alunos da escola do X-Men lá, invisibilidade. Se ele for do grupo do Harry Potter, joga a capa da invisibilidade. Estou alucinando, pelo amor de Deus. Joana diria que nesse espaço está a nossa evolução, a nossa possibilidade de mudarmos. Todos nós seremos testados pelas aflições. Para mim, é o capítulo que eu mais gosto do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele abre a mente da gente. Capítulo 5, bem-aventurados aflitos, vai falar das aflições. Item 1, 2 e 3, vai falar o que é aflição. Fui me servir de comida, a colher estava quente, queimei a mão, o cabo da colher. Ai, que aflição. O Uber cancelou a corrida. Até eu conseguir outro. Que aflição. Quebrei uma unha na hora da festa. Ai, que aflição. Isso é aflição? Então ele vai explicar o que é aflição. Item 4 e 5. Causas atuais das aflições. As coisas que nós fizemos ou as coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos nessa encarnação. Eu dou o exemplo do meu pai. Fumou 52 anos, desencarnou com comprometimento cardiorrespiratório. A sorte dele é que ele tocava clarinete e saxofone quase todo dia. Quase. Música lá em casa era quase todo dia.
Ensaio de banda de música 2 vezes por semana, enquanto a gente não ia ensaiar na banda de Dona Eusébia, na banda de Cataguases, na banda de Rodeiro, na banda de Ubá, os encontros de banda. Então ele, como dizia o católico, ele acendia uma vela para Deus e outro para outra banda. Causas atuais. Aí vem o item 6 a 10, causas anteriores, crianças que nascem com comprometimentos de maior ou menor expressão. A morte chega numa casa em que a vovó está lá, com Alzheimer. Não conhece ninguém. Nem chamar a filha mais de mamãe ela chama. Totalmente hebetada, com alimentação, com 1000 problemas. E a família toda pedindo para ela morrer. E leva uma criança de 8 anos, um jovem de 20 ou alguém de 30 com plenitude de saúde. Como é que pode isso? Que Deus é esse? Nós temos que pensar. O problema não é Deus, é a nossa ignorância sobre o assunto. E aí ela vai falar sobre a evolução do espírito, um terço do capítulo para frente, ela já começa a mexer, mas do meio para frente ela vai começar a mexer com a sua, com a minha, com a nossa evolução. Nenhuma dor começa só nessa existência. Nenhuma dor começa só nessa existência. Aí ela vai começar a induzir para o caminho da reencarnação. Cadê o livro? Me presta o livro de novo aí. R$3 eu ganho agora. Abri ao acaso. Nós estamos estudando aqui na página número 8. Mas eu tenho que lembrar que para entender a 8 eu preciso de ter lido a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Nós estamos no metade do livro. Mas cada página que eu viro aqui, são reencarnações anteriores minhas. E se nós temos, segundo Joana de Ângeles, 40 mil anos na idade da razão, segundo Emmanuel, 40 mil anos na idade da razão, se nós reencarnamos a cada 250 anos, nós temos 160 reencarnações na cacunda, nas costas. Se nós reencarnamos a cada 200 anos, já temos 200. E vai por aí afora. Allan Kardec pergunta, quanto tempo demora o espírito na erraticidade para voltar a reencarnar? Eles dizem, depende. Para uns é questão de horas ou dias. Para outros é questão de séculos, até milênios. Temos que pensar nisso. Nenhuma dor começa só nesta existência. Nenhum talento também. Fulano de tal tem a virtude X, fulana de tal tem a virtude Y. Isso é soma das últimas 20, 30 reencarnações. Cada existência está ligada às anteriores e é matriz para as próximas. Nós estamos numa grande linha ascensional chamada vida. O espírito não regride. Felizmente, que senão muitos de nós estavam dando um passo para frente e 2 para trás. Cada existência é a continuação da anterior. Olha uma novela, olha um livro. Cada capítulo da novela, cada capítulo da série que você está assistindo lá, cada livro que você está lendo, a página atual é a continuação das anteriores. E é a base para as próximas. Não existe livro de uma página só. Cada aprendizado permanece. Teve um rapaz que estudou comigo lá em Astolfo Dutra, eu inclusive dei aula de francês para ele, aula particular, e ele dizia o seguinte, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Um tal de Lavoisier. Já pensou eu dando aula de francês para o Lavoisier? Então, queridos, nós temos que pensar nisso. Nada se perde. Tudo se transforma. Cada conquista moral permanece. Mesmo que no momento de raiva, a gente tenha um comportamento que parece que virou do lado do avesso. Leia o livro Pensamento e Vida. Tua mente é um espelho, reflete a eternidade. Assista o estudo que eu fiz dia 15, se não me engano, 15 ou 14, 15 de junho. Eu falei, a lei da mente é
implacável. Você constrói o seu destino, explicando que destino é a lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito. Cada vício também. Hoje, eu estava conversando com um amigo, ele falou comigo assim, Falcone, domingo que vem vamos fazer uma proposta. Eu falei, não posso, domingo que vem eu estou em Astolfo Dutra recebendo a ficha de 52 anos dos Alcoólicos Anônimos. A Alice virou para mim, jovem não tem papa na língua, ouvindo a conversa, ô pai, se é Alcoólicos Anônimos, por que você fala tanto em Alcoólicos Anônimos? Minha filha, eu não estou falando para elogiar que eu tenho 52 anos, não. A gente não conta 52 anos, é só por hoje. Eu falo de Alcoólicos Anônimos para estimular pessoas que ainda bebem a procurarem ajuda. A procurarem ajuda. Cada vício nosso. O tabaco é um vício novo, porque o tabaco é das Américas. É 500 anos. Mas o álcool, o japonês faz saquê do arroz. O escocês faz o uísque do malte. O americano, que não tem malte lá, o clima não dá, o que ele faz? Do milho. O brasileiro faz o quê? Cana de açúcar, faz a pinga. Eu bebo da pinga porque gosto dela. Quem bebe morre, quem não bebe morre também, eu vou morrer bebendo. Você que sabe, a vida é sua. Então é exatamente por isso que Joana de Ângeles fala neste livro Plenitude, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu não estou assim por causa do fulano, eu não estou assim por causa da Beltrana, eu não estou assim porque eu tive um pai bravo, ou porque tive uma mãe assada, cozida, frita, não. E agora ela vem trazendo o grande diferencial na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Por quê? Nós estamos nos esforçando para nos tornarmos espíritos espíritas. E ela vai citar espíritos que viveram uma vida de espíritas, no momento em que ela não tinha codificação. O espiritismo está na natureza, diz Allan Kardec, o espiritismo, a natureza é o espiritismo, diz Leon Denis, ambos sacerdotes druidas. Quem leu Asterix, o gaulês? Tinha como é que era o nome do druida lá, gente? Fugiu agora, Então, Joana vai citar Krishna, que eu citei lá no princípio do estudo de hoje, ensinando Arjuna. Vai citar Buda. E nós vamos falar agora, logo em seguida, das 4 nobres verdades de Buda. Ele vai falar de Jesus, o modelo e guia, e vai trazer Allan Kardec, com a doutrina espírita, trazendo o Consolador prometido. Eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito Verdade. Ele permanecerá convosco pela eternidade. Vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo e vos falará de coisas que eu não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. Então, todas as tradições procuram responder a mesma pergunta. Por que sofremos? Aí eu tenho que colar aqui, Buda tem as 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é sofrimento. Qual é o sofrimento? A segunda nobre verdade vai falar das origens do sofrimento. Por que sofremos? A primeira, o sofrimento é real. A segunda, qual a origem do sofrimento? A terceira nobre verdade vai falar sobre as verdadeiras cessações, como paralisar o sofrimento, como mudar esse padrão vibratório. E a quarta nobre verdade vai falar dos caminhos mentais, o caminho óctuplo, o caminho da libertação. Depois, ela vai falar que o Espiritismo acrescenta algo extraordinário na nossa vida: a imortalidade e prova. Embora que tem gente em pleno século XXI que fala assim, eu não acredito que existe vida depois da morte, não, ninguém nunca voltou para contar. Só Chico Xavier, mais de 1000 poetas psicografaram pela mão de Chico Xavier. A imortalidade é provada pela doutrina espírita. A reencarnação como sendo uma lei de justiça que atinge gregos e troianos de A a B.
e a lei de causa e efeito. Ele poderia ter usado a palavra karma, mas karma tem determinismo. Na doutrina espírita não tem determinismo, tem a flexibilidade do livre-arbítrio relativo. Do livre-arbítrio. Então, sem essas três, o sofrimento parece injusto. Com elas, ele ganha sentido. E ela vai na parte final do livro, nos últimos capítulos, falar do maior problema do ano. O maior problema do homem. E aqui está o centro da psicologia de Joana. Ela afirma, o homem sofre porque desconhece a si mesmo. A era casado com B. B desencarnou. Ele sofre. Sofre por quê? Porque ele acha que A é minha esposa. Ela acha que B é minha esposa. B acha que A é meu marido. Nada nos pertence. Surge uma doença no nosso corpo que a gente faz uma análise de consciência e não fiz nada que justificasse essa doença. Nada que justificasse essa doença. A ignorância. Eu não conheço a reencarnação. Se eu conheço a reencarnação, o homem sofre porque desconhece a si mesmo. E, acima de tudo, o seu potencial de cura, de transformação molecular. De transformação molecular. As EQMs estão aí, as experiências de quase morte. Teve um médico cirurgião, é neurologista cirurgião ou cirurgião neurologista? Como é que a pronúncia é correta? Neurocirurgião. Bum! Aí, tá vendo? Juntou as duas palavrinhas, eu estava separando. Neurocirurgião. Médico neurocirurgião nos Estados Unidos, dos mais famosos, que teve um processo lá de morte aparente. EQM, experiência de quase morte. E com isso ele custou muito a voltar. Foi desenganado pela equipe médica que o acompanhava, só que ele ficou lúcido. Ele não conseguia expressar, mas ele continuou lúcido. E depois, quando ele volta, ele começa a conversar com as células dele, a acelerar as células dele, a regenerar. E como era médico neurocirurgião, ele conversava com as células, conversava com os telômeros, conversava com as mitocôndrias, ativava o ciclo de Krebs, acionava o ATP, e ele foi conversando, ele foi ligando tudo novamente com o poder da mente. Ele sabia o nome de cada boi da boiada, como se diz no interior. Moral da história, o cara hoje voltou à cirurgia. Ele é neurocirurgião de novo. Tendo ficado inerte durante um tempo muito grande. Aí ele começa a mostrar o poder, capacidade que nós temos. Num estado que ele não tinha nada para fazer, ele utilizou o conhecimento dele para reconstruir, para ligar as tomadas, tudo que estava desligado pelo sistema nervoso central e periférico. Nem todos nós temos esse conhecimento, não é isso? Então, ela afirma, o homem sofre porque desconhece. Então, nós podemos fazer a pergunta mais importante da noite. Ela faz no livro. Quanto tempo do nosso dia a dia dedicamos para conhecer o nosso mundo? Não é o mundo lá fora. Capital da Turquia, tal. Capital de não sei aonde, qual? Não. Para conhecer o nosso mundo. Quanto tempo dedicamos para conhecer a nós mesmos? Allan Kardec é o grande desconhecido de um percentual altíssimo da família espírita. E ela termina nos levando para o estado de plenitude. Pleno, abundância, em qualquer altitude. Joana mostra e apresenta 4 grandes convites. Primeiro, invista mais no seu autoconhecimento. Leia Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Foi tema central do nosso 9º congresso da FEAC, em maio de 2004, se não me engano. Hein? Eu que abri. Foi você que abriu. Muito bem. Primeiro passo, invista no seu autoconhecimento. Segundo, tenha mais intimidade e prática do Evangelho de Jesus. Não apenas estudar as parábolas, não apenas estudar a terminologia. Não. Tem uma série que está passando aí, está disponível, que é o The Chosen.
os escolhidos. Assistam. Apresentam Jesus próximo da gente. Maravilha. Ela diz: estude cada vez mais as obras básicas da doutrina espírita e outros autores que possam completar de acordo com a sua tendência de estudo. Eu gosto mais de filosofia. Não, eu gosto mais de religião. Não, eu gosto mais de ciência. E qual o quarto? Primeiro, autoconhecimento. Segundo, vivência do Evangelho. Terceiro, estude. Paulo diz: tudo me é lícito, nem tudo me convém. E qual o quarto? Caridade. Fora da caridade não há salvação. Chico dizia: se Allan Kardec tivesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ficado no catolicismo. Então a plenitude, queridos, não nasce de fora para dentro. A plenitude nasce quando pensamos melhor. Eu estou pensando melhor do que é uma semana, do que é um mês? Quando sentimos melhor. Eu sou um psicólogo nato. Eu bato o olho na Luísa e prontamente eu sei os seus defeitos. Primeiro, que não existe essa disciplina em psicologia. E segundo, eu vejo os defeitos dela, por quê? Porque eu estou olhando ela com as lentes dos meus defeitos. Por que eu não digo assim? Eu sou um psicólogo nato. Eu bato o olho na Luísa e prontamente eu vejo as suas virtudes. Erguer templos às virtudes, cavar masmorras aos vícios. Foi o meu tema na posse da loja maçônica, 25 de março, de Três Rios, sábado passado. Então, pensamos melhor, sentimos melhor, alcançamos plenitude quando agimos melhor. A semana passada, essa semana agora, eu fiz o estudo de fora da caridade não há salvação. Subi 5 degraus, faltam 4, que eu vou subir daqui a 2 segundas-feiras. E terceiro, e último, quarto e último, quando amamos melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Joana não chamou o livro de felicidade, nem de sofrimento, chamou de plenitude. Porque felicidade pode ser um momento. Plenitude é um estado de consciência. Durante as próximas semanas, os próximos meses, que vão ser meses, não estudaremos apenas capítulos. Estudaremos nossas emoções, nossos medos, nossa culpa, nossas escolhas, nossa capacidade de amar. Ao terminar esse livro, talvez nós continuamos com mais ou menos os mesmos problemas, mas certamente não seremos as mesmas pessoas. A enxaqueca que eu tinha meses atrás, ela pode continuar me visitando, mas agora quando ela vem, eu passo a mão e digo: ô, querida irmã, vem me visitar mais uma vez? A casa é sua, mas se quiser pode ir ficar, a gente já conversa com ela. Certamente não seremos as mesmas pessoas. Então, nós podemos pensar que a chave para o progresso moral está nessa obra. A chave para livrar-se do sofrimento está nessa obra. A chave para alcançar a paz interior, uma das chaves está nessa obra. Desejo felicidade para vocês e que, além de trombarmos nos corredores da FEAC pelas várias atividades, possamos nos reencontrar a cada novo estudo, a cada nova reunião, a cada novo momento. Se tiverem alguma pergunta que eu possa responder, estou de plantão. Toda sexta às 20 horas, né? Aqui? Sim. Com jogo do Brasil, sem jogo do Brasil. Se houver necessidade de suspender por algum motivo, a gente faz online. avisa com A antecedência. gente faz online. É? A gente faz online. Se houver problemas, a gente faz online. Bom, Voltaremos a nos encontrar no próximo livro daqui a 4 meses e 2 semanas. daqui a 4 meses e 2 semanas. Ó. Está tudo programadinho. tudo programadinho. Programadinho. Sorteio o número de 1 a 13. Número 1 vai fazer o capítulo 2. Cecília. Tá aqui, ó. Aqui, tá aqui. O amor é lindo, né? De 2 a 13. Não, você sabe que eu te amo. 2 a 13. Hein?
2 a 13. 2 a 13. Número 8. O infinito em pé. É infinito. É a Sandra do Ricardo. Hein? É a Sandra. Ela pode ler, fez a operação, ganhou um livro, Sandra. Não deixa o Ricardo ler. Antes de você. Leia você primeiro. Mais um. De 8 a? Não, de 1 a? De 1 a 13. Tchan, tchan, tchan. Não entrou com... Dizem que os últimos serão os primeiros. Então 13. Cadê a Tânia? De novo, Tânia? Esses livros foram ofertados pela Cíntia. Foi ofertado pela Cíntia. Aí ela me deu para a sua tia, eu falei, não, vou ler primeiro. Estou te devolvendo esse livro sem ter arriscado. Milagre. Nós agradecemos a sua presença. Venha participar presencialmente toda sexta-feira na sala em frente à livraria, aqui na Fundação Espírita Allan Kardec, um capítulo estudado por semana. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. E nós te agradecemos demais, tá? Pela sua presença. Eu que agradeço. Gente, Pelo que eu vi. é um estudo técnico.